Oi, gente! Meu nome é Vitória, eu sou estudante do quarto período do curso de Letras na UFO e no vídeo de hoje eu vou dar dicas e também conselhos para os calouros. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns ensinamentos que eu tive durante a minha trajetória na universidade. Essa semana que passou teve o Sisu e também eu tô vendo uma galera publicando vídeo no TikTok sobre ser calouro. E eu já tinha esse roteiro pronto há muito tempo, que era para eu ter feito no semestre passado, com os calouros do semestre passado, mas eu acabei não fazendo, então eu vou aproveitar o momento e fazer agora. Já quero deixar claro que essa é a minha experiência, com base na minha vivência. Então pode servir, como pode não servir para você. Dica número 1. Não deixe para fazer as coisas de última hora. Parece que os professores, eles todos se reúnem e combinam de marcar todas as entregas, todos os prazos para a última semana. Então, você não pode deixar de estudar todos os dias, você não pode deixar de fazer tudo para a última hora, porque você vai surtar. Não que se você estudar com antecedência, você não vá ter um surto. Sim, isso vai acontecer, mas você vai amenizar, entendeu? Porque realmente é muita coisa, gente. É prova, é trabalho, é seminário, é artigo, tudo para a última semana. Então, é bom você já ir fazendo com antecedência um pouquinho cada dia, porque senão, infelizmente, não dá conta. É surto atrás de surto. Dica número 2. Não pegue todas as matérias do semestre. Autocrítica, eu peguei 7. Que legal. Enfim, gente, quando eu cheguei aqui na universidade, os calouros, né? Os veteranos já me diziam que não era pra pegar todas as matérias no semestre, porque não tem como. E realmente não tem como, gente. Não sobra tempo, é muita coisa pra fazer. Eu achava que era mentira. E hoje eu vejo que eles tinham toda razão. Vamos lá. Na universidade, você precisa ter uma rotina, uma vida universitária. Não é só ir para aula e acabou, entendeu? Você tem que participar de atividades extracurriculares. Por exemplo, aqui a gente tem que ter 200 horas extracurriculares, então você tem que fazer... tem que participar de núcleo de estudo, tem que estar nos eventos, tem que... eu nem sei mais. Eu fiz tanta coisa... Eu participei de grupo ou núcleo de estudos, é muito importante você fazer. Mini cursos, tem muito durante o semestre, é bom você fazer. Palestras e eventos, e às vezes você tem que participar, às vezes é no período da tarde, é no período da noite. Enfim, você precisa ter uma rotina, uma vida universitária. Então, se você pega muita matéria, você não dá conta de todo o resto. Entendeu? Porque não tem tempo. É sufocante. Literalmente, é sufocante. Então, não pegue todas as matérias do semestre. Uma ou outra você vai precisar deixar para cursar no outro semestre. Isso se tratando de uma universidade pública em que você consegue fazer, né, a sua grade. Agora, numa particular, eu não sei. Aí eu já não sei como seria isso. Dica número 3. Não queira abraçar tudo de uma vez. É a mesma coisa de pegar todas as matérias no semestre. Não dá. Não dá tempo, não consegue. Você não tem qualidade, você só vai ter quantidade. A universidade, ela oferece muita coisa legal, né? Então é muito bom você querer explorar, aproveitar, e eu tenho que fazer isso. Só que não dá pra fazer de uma vez, porque se querer participar de todos os eventos, de todos os núcleos de estudo, de todas as iniciativas, você surta. Então não tem como, gente, não tem como abraçar tudo de uma vez. Pensando em currículo, é bom você direcionar os seus estudos para que ele seja condizente com a área que você quer atuar. É lógico, né, gente, que no início... às vezes não se decidiu e você vai querer explorar todas as possibilidades possíveis. O cuidado, assim, que eu diria é para não pegar tudo de uma vez. E tudo que aparecer na sua frente. Porque senão você não vai conseguir se dedicar. E também cai naquela coisa de que você só vai ter quantidade, mas você não vai ter qualidade. Dica número 4. Não pegue birra com o professor. Primeiro, porque não vale a pena. Segundo, que às vezes ele pode ferrar, às vezes não. Quase sempre, no caso. Enfim... gente, não queiram. Faça o mínimo para passar, participa daquela aula, fica tranquilo, de boas na medida do possível, mas só tenta estudar da melhor forma possível e ter notas boas, enfim. Mas não tem como pegar bem o professor. Às vezes ele é ruim por vários motivos, né? Só porque ele é ruim mesmo. Às vezes, como pessoa, ele é ótimo, mas como professor, não. Às vezes, é você que não se deu bem com a didática daquele professor. Tem isso também. Às vezes, não bateu a forma de aprendizado. E é isso. Eu já vi uma ou outra história daqui da UFO que o professor marcou e aí reprova. Realmente, você acaba reprovando. Mas... faz o mínimo. Faz o mínimo possível. Frequenta as aulas, seja educado, anota suas coisas, faz assim,
O mínimo mesmo, pra passar e não fica com birra pra cima dele, porque não vale a pena. É uma luta que vale a pena você perder. Às vezes, como professor, não é muito bom. Às vezes, como pessoa, ele pode ser. E às vezes não é nenhum e nem outro. E às vezes acontece de que o problema nem é o professor, mas a didática dele não bate com a forma como você aprende. Então aí meio que não tem muito o que fazer. Na universidade pública, você consegue fazer a sua grade horária, né? Às vezes, você vai ter a mesma aula, tanto no período matutino quanto no noturno, com professores diferentes. É interessante você conversar com os colegas do seu curso e com os outros veteranos, perguntando se eles já tiveram aula com tal professor, com tal professora, como que foi, até pra você ter uma base e escolher a que você quer. Eu faço isso sempre. Eu sou do período matutino e às vezes eu pego aula à noite, é a mesma matéria, de manhã e à noite, mas eu pego a matéria à noite porque o professor da noite é melhor que o da manhã. E aí me livra de muita coisa, sabe? Então é interessante fazer isso. Mas se não for assim o seu caso, porque às vezes nas particulares acontece de não poder mudar, né, aquela coisa fixa, faz o mínimo possível. Vai na aula, faz as suas anotações bonitinho e fique tranquilo. Vai na paz. Isso não se tratando de casos muito graves, né? Porque se for casos muito graves, aí você vai ter que ir com medidas legais. Fora da universidade, porque com medidas legais dentro da universidade não vai acontecer nada. E o que resta mesmo é torcer para não pegar um professor assim. Dica número 5. É preciso ter mentalidade de universitário. É claro que isso vai ser com o tempo, principalmente se você acabou de sair do ensino médio e vai para a faculdade. Aqui funciona muito diferente da escola. Você literalmente vai ter que correr atrás de tudo. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que perguntar, você vai ter que mandar mensagem, você vai ter que ir atrás de tudo. Nada vai vir mastigadinho, bonitinho na sua mão. Nada. Você vai ter que estar sempre atento, se inteirando, conversando com professores, conversando com seus colegas, vendo e-mail todo santo dia, literalmente, você tem que ver o seu e-mail todo dia. E alguns eventos ou coisas de núcleos de estudos, o pessoal divulga no Instagram, então é bom você ter uma conta lá e seguir as páginas para ficar sempre atento, né, e por dentro do que está acontecendo. Mas de resto, assim, às vezes os professores vão falar o que eles querem e o que eles esperam. E só, o resto é com você. Agora, como que vai ser feito, vai ter que ser com você. E às vezes, gente, acontece do professor falar o que ele quer, falar o que ele espera e ainda assim você continuar sem entender nada. Eu mesma esse semestre estou bem confusa. Tipo, eu sei o que a professora quer, mas eu fico confusa. Será que eu entendi o que ela quer? E é isso, quem tem que correr atrás de ver? Eu. Dica número 6. Leiam todos os textos possíveis e salvem todos eles. Eu comprei um pendrive e eu deixo todos os meus textos salvos lá. Todos os textos. Eu vou estar mostrando em algum lugar aqui dessa tela. Eu tenho uma pasta com letras, eu tenho todos os semestres e cada um desses semestres tem as matérias. E lá tem todos os textos de todas as matérias e slides que os professores acabam mandando pra gente no e-mail. Já no Note é diferente. Eu coloco o texto, então vai estar assim, texto 1, aí o nome do texto de tal autor. Embaixo já vem referência e depois eu faço fichamentos do tipo citações e também comentários. É muito importante que você faça comentários. Porque quando eu precisar desse texto, já vai estar ali as partes mais importantes dele e comentários de tudo que eu achei e a referência. E acredite, você vai precisar. Você vai estar em outros semestres e aí vai ter aquela matéria, você vai precisar fazer um trabalho daquela matéria e você vai lembrar, nossa, tem um texto de tal semestre que eu li que falava sobre isso, pode me ajudar. E aí é bom porque você já vai estar lá, você só clica no semestre, clica na matéria, o texto vai estar bonitinho. É bom deixar o link também, por isso que é bom fazer referência. E às vezes eu deixo o link do PDF, que aí eu já clico e já abro direto. Mas isso aí é uma coisa à parte, isso não entra na referência, óbvio. A não ser que estiver disponível em algum site, enfim, vocês entenderam. Tá aqui na tela explicando. E por que eu digo leiam todos os textos possíveis? Porque às vezes não tem como. Eu, por exemplo, no primeiro semestre, eu trabalhava e estudava, era quase que impossível ler tudo. Eu não conseguia ler tudo. Eu li o que era possível, né? Às vezes tinham demandas muito maiores e eu precisava entregar, então eu não conseguia ler os textos. E também tem a questão de que, final de semestre, você não tem tempo para ficar lendo todos os textos. Inclusive, acontece muito de você faltar naquela aula para estudar a matéria daquela aula. Porque não sobra tempo, então leiam todos os textos possíveis, mas salva todos, mesmo que você não conseguiu ler, salvem todos eles. Outra coisa dentro desse tópico, tenha um notebook ou um tablet. Você vai precisar. Não tem como, agora é tudo muito digital, você vai precisar abrir artigo, você vai abrir PDF,
Você precisa ter. O meu estudo mesmo é todo digital. Eu fiz a graduação, até metade da graduação, sem notebook nenhum. E, gente, você se sente muito atrasada. Fora que tem matérias que você precisa estar com o texto. E é muito ruim pela telinha do celular. Então, você leva o notebook ou leva seu tablet, é outra coisa. Você consegue até acompanhar melhor a aula. Então, invistam. Passou na faculdade, já pensa no tablet, já pensa no notebook. Isso não quer dizer que você não vá comprar um caderno. Eu tenho caderno, eu compro caderno todo semestre. Eu gosto, porque tem matérias que você anota e consegue naturalmente. Agora, o estudo em casa, é importante que você tenha, sim, um notebook ou um tablet. Questão de xerox, eu não gastei muito, mas agora no semestre eu vou gastar mais, porque tem professor que quer um negócio impresso, sabe? Você faz no Word, e tem essa questão também, tá, gente? Word, PowerPoint, você vai usar muito. E aí você faz o seu trabalho e ela quer que imprima e entrega. Muitos professores pedem para enviar no e-mail, mas pode acontecer isso, então tenham. Dica número 7. Se você não se identificar com o curso, não fique nele até o final. É claro que vai depender de circunstâncias, pessoas para pessoas, eu sei que não é tão simples assim. Isso aqui é somente em casos em que você realmente não se vê de forma alguma, já de início, nem trabalhando nisso, seguindo carreira acadêmica ou no mercado de trabalho. Eu acho que seria interessante, e se você tiver a possibilidade, obviamente, de transferir para outro curso, mas, às vezes, você quer um curso que não tem nada a ver com a área, aí é necessário se dedicar novamente para o Enem, vestibulares. Se você tiver essa possibilidade, eu acho uma boa. E tem pessoas que continuam na graduação e se dedicam para o Enem. Como elas fazem isso, eu também não sei. E nessa dica eu digo isso porque, assim, gente, todo curso que você for fazer é uma dedicação muito grande. Pensa, você não gosta daquilo. Imagina ter que ir em todas as aulas de um curso que você não gosta, das matérias que você não gosta. Imagina ter que ler muitos capítulos de livros e artigos de um assunto que você não gosta e você não se vê. Ah, Vitória, mas tem a questão de mercado de trabalho, não é só uma questão de gostar. Você tem que gostar minimamente, porque é uma dedicação muito grande. Imagina ter que ficar apresentando trabalho, fazendo prova daquilo que você nem se vê naquilo. Gente, é muito ruim. É um tormento. Então, assim, não gostou, já viu que não continue, porque realmente vai ser muito difícil. E sobre a questão da transferência, veio no segundo semestre, veio 2 meninas da história, mas como são áreas da humanas, deu certo de fazer uma transferência de um curso para o outro. Mas é isso que eu falei para vocês. Quando é de uma área diferente, por exemplo, suponhamos, eu sou das letras e quero, sei lá, biomedicina. Não tem como. Não tem como fazer isso, porque são áreas muito diferentes. Aí eu teria que sair, me dedicar, estudar tudo de novo para passar, né, nesse curso. Vejam como funciona essa questão da transferência, mas geralmente é assim mesmo. Dica número 8. Eita, temos companhia. Venha de braços abertos para a universidade. Conheça o máximo de pessoas possíveis. Converse com seus professores. Alguém quer fazer parte do vídeo também, gente, calma. Enfim, tenha disciplina, participe das aulas, participe de tudo. Faça o máximo de coisas que vocês conseguirem com qualidade e equilíbrio, né? Não é pegar tudo, não. Qualidade e equilíbrio. Porque a universidade pública tem muita coisa legal para oferecer. Então, assim, é muito bom você explorar, porque aí você vai também se descobrindo. E também vai descobrir o que você não gosta. É muito bom também, né? E sobre essa questão de vir aberto, é interessante porque, às vezes, você vem com um pensamento para a faculdade, mas no meio do percurso, né? No meio da sua trajetória acadêmica, você vê que não é nada daquilo. Você muda. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu mesma vim para cá jurando que eu era da literatura. E não, eu não sou da literatura, eu sou da linguística. Claro que nada me impede de fazer algo na literatura no futuro, mas no momento a minha área é a linguística. E às vezes aquela matéria que às vezes você pensa, não sei não vou gostar, às vezes você pode acabar gostando. Às vezes é através daquela matéria que você vai descobrir a sua área. E aquele professor que às vezes você olha meio assim, pode ser o professor que você vai lá pedir ser. Entendeu? Então esteja muito aberto, muito. Porque a universidade ela pode te surpreender e você ficar surpreendido consigo mesmo. Dica número 9. Seja sempre você. É algo que eu conversei com meu amigo e ele me disse isso. Seja sempre você. Aqui na universidade você não é obrigado a nada. Você não precisa fingir ser o que você não é. Você não precisa ir na onda dos outros. Você literalmente não precisa. Porque você não é obrigado a nada. E assim, eu não concordo com muita coisa que os meus colegas falam sobre o curso e as matérias. E não tem problema nenhum.
Assim, não, eles não estão errados, pelo contrário. Mas eu não concordo, porque eu vejo de uma forma diferente. E tá tudo bem, eu também não estou errada de ver de uma forma diferente. E a gente consegue dialogar super bem. Eles não estão errados, eu também não estou, e tá tudo certo. Você não precisa fingir, concordar, você não precisa nada, literalmente. E pelo menos lá no meu curso, ninguém para de falar com você ou te exclui por causa disso, né? É que eu sei que acontece em alguns cursos. É uma questão de ter uma boa convivência. Você tem que ter uma boa convivência com seus amigos e ser você não é ser inconveniente, não é ser mal educado, não é ter falas problemáticas, enfim. Eu acho que todo mundo aqui entendeu o que significa seja você, né? E agora, para finalizar, eu vou conversar com vocês sobre algumas dúvidas que eu vi muita gente comentando no TikTok e me impressionou isso ser uma dúvida, porque não era para mim. Mas eu percebi que realmente as pessoas não sabem, elas realmente questionam sobre essa questão de o que eu faço depois que eu entro na faculdade, para onde que eu vou, que roupa que eu uso, se pode ou não comprar material escolar. Gente, vamos lá. Sobre essa questão de... também como faz amigos na universidade. Gente, fiquem tranquilos. O que eu recomendo, quando você passar na universidade, vai no Instagram e pesquisa o diretório acadêmico do seu curso. Todo curso tem o seu diretório acadêmico, que é o DA. E todo curso tem a sua atlética. E, geralmente, todos eles têm redes sociais. Então, pesquisa. Procura saber qual é a atlética do seu curso e qual é o DA. Muito provavelmente, você já vai ser inserido em algum grupo. Porque o que aconteceu no meu caso? Eu encontrei o Dalvin, que é o diretor acadêmico aqui das letras, e eles já me colocaram no grupo que tinha todos os calouros. E ali a gente ia interagindo. Quando a gente se viu pessoalmente, só foi uma continuação. E, gente, tem pessoas do país inteiro vindo para a faculdade, então tudo é novo para todo mundo. Vocês vão ter muito assunto mesmo. E outra coisa, a primeira semana de aula, na verdade não é de aula, é de recepção dos calouros. O DA já prepara as atividades que eles vão fazer com os calouros durante toda a semana. Então, todos os dias vai ter alguma coisa com vocês. E aí vocês vão se conhecer, vocês vão conhecer o campus, vocês vão conhecer os blocos da faculdade onde vocês vão ter aula, vocês vão interagir. Então, não se preocupe, a amizade você vai fazer assim que você chegar, porque é tudo muito novo. Então, você vai ter assunto com todo mundo. E conforme o curso for passando, você vai ter mais afinidade com um grupo do que outros e assim por diante. Mas isso não quer dizer que você vai ficar fechada num grupo. Pelo contrário, lá, inclusive, no meu curso, a gente anda tudo junto. Eu tenho mais afinidade com outras pessoas, até mais intimidade do que com outras, mas isso tanto faz o grupo que eu tiver, gente. Se eu chegar numa roda, tá tudo certo, e eles também. Não tem isso. É muito tranquilo mesmo. Não precisa se preocupar com relação a amizades. Roupa. Gente, não se importem com isso. Aqui na universidade a gente vai de biquíni, porque é muito calor. E assim, eu nem sei se meus colegas repetem roupa, se eles vão com o mesmo sapato, mesma calça. Gente, isso não importa. Ninguém se importa com isso. Ninguém repara nisso. É realmente uma coisa que você não precisa se preocupar. Todo ano, o DA faz o kit bichos. E aí você pode comprar. A atlética do seu curso também faz kit. E aí você pode comprar e ir usando isso durante o ano como se fosse seu uniforme. É uma alternativa muito legal e muito boa. Mas não se preocupem muito com roupa, não se prendam muito a isso. Porque realmente, assim, ninguém se importa. Ninguém se importa se seu cabelo tá arrumado, desarrumado, se tá maquiado, se não tá. Ninguém tá nem aí pra isso. Material escolar, gente, podem comprar. Pode comprar seu caderno, pode comprar suas canetas e marca-textos coloridos. Aqui a gente tem... Isso foi uma dúvida, inclusive, de um calouro do ano passado. E eu falei, olha, eu tenho marca-texto, eu tenho minhas canetas coloridas, eu gosto de escrever com caneta roxa, rosa, tenho marca-texto. Gente, problema nenhum, o caderno é teu. Não se importe muito com isso. Realmente, isso não importa muito. E não tem problema nenhum. Você pode comprar o caderno da estampa que você quiser. O meu caderno do semestre passado, o primeiro semestre era de All Star, o segundo semestre moranguinho, e desse terceiro semestre também morango. Coisa fofinha, não precisa se preocupar. Isso não é uma questão. E a questão da roupa também, né? Tem gente que vai de pijama, tem gente que vai de chinelão. Gente, é porque realmente isso não importa. Não fiquem muito encanados com isso. Fiquem, assim, tranquilos mesmo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas. Se faltou alguma coisa, é só colocar nos comentários. E se você é veterano, deixe mais dicas nos comentários. E qualquer dúvida, pergunte, eu vou responder. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau!